Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessas oitavas do Natal, celebrando hoje Santo Estevão, diácono e promártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunhos diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus hoje faz para nós um alerta. Cuidado com os homens. Cuidado com as experiências humanas. É isso que Jesus quer dizer. Por isso que o Evangelho termina falando de pai contra filho, de irmão contra irmão. Porque o humano, ele traz em si muitas, eu diria, metamorfoses. O que é isso, metamorfoses? É uma mudança muito forte, que brota do mais profundo do ser da pessoa. Nós nunca conhecemos um ao outro por completo. Só Deus conhece a gente tal qual a gente é. Às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer alguma coisa e depois dizer assim: nossa, onde que eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Nem eu me conheci quando aconteceu essa situação. Então, às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos no momento de raiva, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de amargura. Tudo isso faz a gente ser diferente. E Jesus disse: cuidado com os homens. Não com o homem, o sexo masculino, não, mas cuidado com o gênero humano. Por quê? Porque somos pessoas passíveis e possíveis de mudança sempre. E aí a gente tem que saber lidar com essas coisas, com essas pessoas, com essas situações. Por quê? Porque às vezes a gente quer bater de frente e não é assim que resolve as coisas. Não é assim. Tipo assim, eu tô falando para vocês aqui agora, talvez vocês devem pensar que eu sou a pessoa mais resolvida do mundo. Não, eu também não me conheço. Cada dia eu descubro uma novidade de mim ou reforço aquelas que eu já sabia. E um dia após o outro eu me conheço, porque eu ainda sou estranho para mim mesmo. Então não é assim que a gente pensa: nossa, ele tem um discurso bonito, ele tem um discurso bom e... Não. Vocês podem me ver fazendo coisas que vocês vão falar: nossa, eu nunca pensei que ele faria isso. Fulana? Meu Deus do céu, eu nunca acreditei que seria capaz de fazer uma coisa dessa. E aí você se estranha com essa pessoa. Você fica admirado. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com os homens de Jesus. A gente tem que cuidar, mas principalmente é aprender com eles. Se abrir à graça do Espírito Santo. Porque, disse Jesus, eu vou te dar palavras tão acertadas, é o Espírito Santo que vai falar por você. E aí você vai poder aprender e ensinar.
você vai poder fazer com que a graça do Espírito Santo, a graça de Deus Nosso Senhor, penetre o mais profundo do seu ser, de forma que você possa contribuir com o crescimento espiritual, intelectual, físico, mental da outra pessoa. Por isso que é importante que a gente se abra à graça do Espírito Santo para sempre estarmos aprendendo uma coisa. Eu conheço pessoas muito mais idosas do que eu. E sempre quando a gente conversa, em alguns momentos, a gente diz, nossa, padre, eu não sabia disso. E aí, muito obrigado pelo senhor ter me falado esse trem, senão eu não saberia. Uai, uma pessoa que é mais velha do que eu não sabe disso. E muitas outras coisas. Por exemplo, tem situações que eu, na idade que estou, não sei. E meus sobrinhos, muito mais novos do que eu, sabem. Os jovens aqui da paróquia sabem. E eu não estou falando de coisa de intelectual, tecnologia, não. Estou falando de situações da vida que eles conhecem e eu não. Mas em contrapartida, eu também tenho experiências que eles não têm. E é por isso que há essa troca de experiências. Mas Deus diz, cuidado com os homens. Por causa disso, porque as experiências são diferentes. E aí a gente não pode querer e achar que todas as roupas cabem em todos os corpos. Não. Cada um ponha aquela que cabe para si, que serve para si. Nós não podemos achar que a vida é comum para todo mundo. Não. Tem pessoas que vivem para sobressair, outras já são pessoas mais acomodadas, outras nenhum nem outro, vivem no meio termo aí, no meio da sociedade. A gente fica pensando, meu Deus do céu, o que passa na cabeça de um mendigo? O que passa na cabeça de um morador de rua? Ao mesmo tempo, o que passa na cabeça de um milionário? O que passa na sua cabeça? E assim a gente vai caminhando. Nós não conhecemos um ao outro por inteiro. E não, por isso que Jesus disse, cuidado com os homens, para que a gente não se escandalize diante das realidades, diante dos acontecimentos, diante dos fatos. Porque se você não se preocupa com essa situação, quando acontecer as coisas, você vai ficar escandalizado, você vai dizer, nossa, eu sempre pensei que fulana era assim. Eu sempre acreditei. Não, ué. Agora, quando você toma esse cuidado proposto por Jesus, você vai dizer assim, uai, o que tem? Ele é um humano também? Se alguém matou, roubou, ou não sei o que aconteceu, né, e foi preso, e aí hoje de manhã você ficou sabendo que fulana foi presa. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Nossa, eu nunca imaginei. Não, você não tem que imaginar nada mesmo, não. Ele é humano, ele é passível e possível de qualquer situação. Ele pode cometer os acertos, mas também pode cometer os erros. Então, por isso que a gente tem que ficar aberto à graça do Espírito Santo para acolher, para discernir, para entender o que o outro passa, vive, experimenta e as suas reações frente a todas essas experiências. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje nos chama a uma abertura mais profunda de toda essa beleza que Deus Nosso Senhor tem para nós. Uma abertura no mais profundo do nosso ser, para que a gente possa compreender a grandeza do ser humano, mas também a sua fragilidade, a sua pequenez. E aí sim, juntos nós vamos descobrindo, construindo um novo ser humano, um novo jeito de viver o nosso ser homem e mulher, confiando uns nos outros, mas aprendendo uns com os outros, com seus erros e seus acertos. Assim sendo, nós não vamos sofrer tanto. Assim sendo, nós não vamos passar tantos momentos difíceis ou dificuldades achando que as pessoas têm que nos impressionar ou que a gente tem que impressionar as pessoas. Não, nós somos passíveis e possíveis de erro. Todo mundo. Você está casado com seu esposo, com a sua senhora e 40, 50 anos juntos,
você ainda não a conhece, você ainda não o conhece perfeitamente. Nem o seu filho, que saiu do seu ventre, nem o seu filho que cresceu com você aí na sua casa, que você muito o alimentou, protegeu, cuidou, você conhece por inteiro. Então, a abertura à graça do Espírito Santo é a oportunidade que a gente tem para conhecer mais o ser humano, para valorizar mais cada uma das pessoas que a gente conhece, independente de quem seja, para que a gente possa conviver bem uns com os outros. Tendo esse cuidado, tendo essa precaução, nós vamos ter também a condição de entender que o outro ser humano é tão frágil, é tão pequeno, é tão, eu diria, tão delicado como você. Ou seja, ele pode ter acertos, como de fato e com certeza tem, mas ele também pode ter seus erros. E esses erros, essas falhas, não precisam te escandalizar. E aí sim, vocês vão ver pai contra filho, filho contra pai, irmãos contra um contra o outro, enfim, tudo por causa desse ser humano tão complexo, mas também tão perfeito que Deus criou. Somos um pouquinho de Deus e por isso nós vamos morrer de velhos sem entender um outro, sem nos entender. Quando eu disse que somos um pouquinho de Deus, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. E sendo assim, como nós não conseguimos compreender em nossa vã sabedoria a grandeza de Deus, que se fez homem, que se fez pequeno, como celebramos nesse final de semana, também nós não vamos compreender o ser humano. Nós não vamos nos compreender. Então, por isso, nada de escandalizar, nada de ficar abismado, nossa, admirado com certas situações. Tudo é possível debaixo do céu. Tudo é possível. E dentro dessa possibilidade é que nós vamos conviver. O importante também é a gente saber lidar com essas situações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ainda em tempo, um Feliz Natal para todos, cheio das graças de Nossa Senhora, que vocês possam ter tido uns dias alegres e satisfeitos com seus parentes, amigos e familiares, que o Natal tenha sido uma experiência riquíssima na vida de cada um de vocês e que nós possamos, aguardando agora um novo ano que se vislumbra, possamos acolhê-lo com alegria, na certeza de que Deus vai cuidar de nós hoje e sempre. Amém. Salve Maria!